Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que jogou agora à tarde no Mineirão e empatou com o Santos de 0-0. Que de bom que teve no Mineirão foi só quase 44 mil pagantes do Mineirão, a Nação Azul que foi lá, empurrou esse time, dá uma força, mas esses 43 mil e pouco, quase 44, eles é guerreiro. Esses, pode falar, 44 mil guerreiros que foi no Mineirão para assistir o jogo do Cruzeiro, porque foi o pior jogo que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. Pior jogo do Campeonato Brasileiro foi Cruzeiro e Santos. Não teve nada em campo. Foi um jogo horroroso. O Cruzeiro no primeiro tempo finalizou uma bola no gol. Uma bola. E o jogo todo, acho que foi 3 finalizações no gol. Então é muito pouco para um time do Cruzeiro. Eu sei, como torcedor do Cruzeiro, eu torço e queria que o Cruzeiro que viesse lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, mas vendo o time do Cruzeiro jogar, o Cruzeiro tem que estar na zona de rebaixamento mesmo e ser lanterna, porque é o pior time. O Cruzeiro é pior do que Remo, pior do que Mirassol, pior do que todo mundo. O Cruzeiro é pior. O Cruzeiro só não perdeu para o Santos por causa daquele gol que o joelho está do jogador do Santos estava impedido. Mas mesmo assim é muito em dúvida também, não dá para ter certeza que aquilo foi impedimento, não. Mas o Cruzeiro está no lugar dele mesmo, dessa bolinha que o Cruzeiro está jogando. Lá embaixo mesmo, a gente viu um time do Cruzeiro, entrou em campo um time com medo de jogar, um time do Cruzeiro que a bola só fica no pé do Fabrício Bruno, do Vijalva e do Willian, e de mais ninguém, só desses três. E o pior é que a gente vê o treinador, o cara que é o interino do Cruzeiro, na comissão FICA, que estava dirigindo o Cruzeiro na quarta e dirigiu hoje, o Wesley Carvalho, é um cara que ele não tem capacidade e não tem estrutura para ser um auxiliar fixo do Cruzeiro, não tem condições. Foi o Alexandre Matos que trouxe o Wesley não tem condições. Só ver a entrevista do Wesley, entrevista, tanta merda que o cara falou. O Wesley, o repórter perguntou a ele, e ele falou que o Cruzeiro jogou bem, que o Cruzeiro mereceu ganhar, que o Cruzeiro finalizou, o Cruzeiro teve um monte de oportunidade de gol. O cara, em vez de ser um mau profissional, ruim profissional, é mentiroso. Porque todo mundo que está vendo o jogo viu que não foi isso aí que ele falou. Então é um cara que o repórter perguntou a ele o que ele vai passar para o Arthur Jorge. Quando o Arthur Jorge chegar de bom do Cruzeiro, o Cruzeiro tem. Se eu fosse o Arthur Jorge, nem conversava com ele, nem perguntava nada. Porque se ele perguntar e ele for fazer o que o Wesley está falando, o Cruzeiro vai continuar do jeito que está. Arthur Jorge é um grande treinador, já provou isso, ganhando no Botafogo, mas ele não é mágico, não, para arrumar esse time do Cruzeiro, não. Não é mágico. Esse time do Cruzeiro, a culpa toda, claro que não é do Wesley, é do Pedro Lourenço, Pedro Júnior, quem comandava o futebol, de ter trazido o Tite, acabou tudo que o Cruzeiro tinha, o Arthur Jorge ter começado do zero. Agora, um cara que não é, que é da comissão fixa, e foi treinar o Cruzeiro para esses 2 jogos, e já teve na frente do Cruzeiro, quando o Diniz foi embora, acho que uns 5 ou 6 jogos, já foi treinador do Atlético do Paraná, acho que por 15 a 17 jogos. Por causa disso que ele vai continuar, vai aposentar no resto da vida dele, sendo um auxiliar medíocre, porque não entende nada de bola e não conhece nada e não tem capacidade para ser auxiliar de time nenhum, nem de time de 4ª divisão do futebol brasileiro. Depois da entrevista que eu vi esse cara dando hoje. O cara é medroso, que é um cara que é interino. Sabe que o outro treinador vai chegar, você vai assumir, você tem que falar, mostrar para você, bater no peito e falar assim, eu vou fazer algo diferente. O que o Wesley fez foi o mesmo que o Tite fez. O Tite conseguiu o que no Cruzeiro? Nada. Os caras ainda estão. O Wesley ainda falou de Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro. Pelo amor de Deus, o que esse cara tem na cabeça de ficar. O Campeonato Mineiro já ficou para trás já. O Cruzeiro não tem nada, o Wesley não tem capacidade, porque ele tinha que chamar a responsabilidade, falou, vou bater no peito, vou mostrar que um dia eu posso ser treinador do Cruzeiro ou de outro time, qualquer outro time. E foi mostrado que não tem, porque medroso, não tem coragem. Não tem coragem. Que o repórter perguntou ele por que ele demorou a mexer. Ele falou porque o time foi bem, mereceu ganhar. Não mereceu ganhar. O time do Cruzeiro terminou o primeiro tempo muito mal. Uma finalização no gol que foi a cara do Jéssico, o Brasão defendeu. E foi só, o Cruzeiro não jogou nada. Começou o Willian jogando nada, Fabrício Bruno jogando nada.
Djalma joga nada, Kaique joga nada, Gerson joga nada, Matheus Pereira joga nada, Cristo nada, o Neve nada, o Arroio nada, entendeu? O Matheus Henrique só querendo carregar a bola, também não jogando nada, aquilo ali você podia jogar a moeda pra cima, vou trocar uns 3 aqui de uma vez, que você podia fazer isso, e tudo, ele voltou com o mesmo time. O Willian, a torcida do Cruzeiro não aguenta, o Willian gasta quase um ano para acertar um cruzamento, erra tudo que o Willian vai fazer, o Willian erra, a bola cai no pé direito dele, é só calcular e fazer o cruzamento, ele quer dar um corte, puxar a bola para a esquerda, para cruzar com a esquerda, e faz merda que nem direto o Willian tá fazendo aí. E o treinador tem medo. Porque se é um cara que tá assumindo interino, quer fazer uma coisa diferente, mete o Willian no banco, voltava com. Entrava o jogo com o Caon Moraes de titular, entendeu? E fazia alguma coisa nesse time, tirava ou quem fosse o Gerson, tirasse o Cristo, ou tirasse o Matheus Henrique, ou qualquer um ali, e colocasse ali o Kenji ali, do lado ali, para o Cruzeiro ter algum poder de fogo no ataque do Cruzeiro, que o Cruzeiro não tem. A bola não chega nos atacantes, não. Não chega. Quando chega, nós na perna, que no Neiva perdeu. O Willian demora um ano para acertar o cruzamento. Hoje ele acertou um, o Neiva cabeceou mal, errou a cabeçada. Então o time do Cruzeiro é um time que foi mal treinado desde o começo do ano e continua sendo mal treinado. E muitas pessoas que não têm capacidade e não têm estrutura para trabalhar num time do tamanho do Cruzeiro. O Wesley, nem de time de 4ª divisão o Wesley tem, porque a entrevista que eu vi hoje, o cara começou tanta merda na entrevista coletiva que acha que torcedor, qualquer um, é burro que não entende de futebol. A gente entende de futebol e sabe que o cara não entende nada de futebol. Para mim, o Wesley é um ignorante do futebol, porque o que ele falou, que o Cruzeiro jogou bem, que mereceu ganhar, que ele não mexeu no time porque o time teve bem dentro de campo, ali já sabe que o cara não foi nada. O cara disse que quando ele foi do Atlético do Paraná lá como treinador, chutou ele, porque fundou o Atlético do Paraná. E se o Wesley fica mais uns 5 jogos aí, o Cruzeiro ficava mais fundado ainda. Ainda bem, graças a Deus, que tem uns 10 dias de data FIFA, que vai parar para Arthur Jorge tentar conseguir ver se arruma esse time, mas ele vai ter que mudar peça ele também para querer arrumar, porque o problema não é só treinador não, tá em jogador também. Os caras não têm atitude, os caras não chamam a responsabilidade para ele, entendeu? Se não chama, o que o treinador tem que fazer? Tirar em campo. O Willian já não era para ser titular do time do Cruzeiro mais, entendeu? Muito jogador ali já vem jogando mal e continua tendo cadeira cativa no time do Cruzeiro. O Cruzeiro, o Tite estava fazendo nada no Cruzeiro, entregando. Aí o cara que é auxiliar entra fazendo a mesma coisa que o Tite estava fazendo. Você espera o quê? O cara perguntou, ele falou que na época do Leonardo Jardim não mexia também, quando mexia já era no final e o Cruzeiro ganhava o jogo. Pô, quer dizer que ele tá querendo comparar com o Leonardo Jardim, cara? Uma merda dessa, um bosta desse aí, querendo comparar com o Leonardo Jardim? Não tem, não vi nada. Hoje fosse dar nota pro jogador do Cruzeiro, não tem nota, todo mundo é nota 0, porque ninguém jogou nada no time do Cruzeiro. Ele está fundando o Cruzeiro. O Cruzeiro, no ano que caiu em 2019, o Cruzeiro na 8ª rodada tinha 8 pontos. Agora o Cruzeiro, nos mesmos 8 jogos, tem 4 pontos. Entendeu? 4 pontos a menos. E o cara garante, eu garanto que o Cruzeiro vai sair dessa aí. Quem garante, senhor? Se enquanto você não vê trabalho, não vê o Arthur Jorge pôr time pra jogar e ter peito que não o Jardim fez, chegar e meter nego no banco aí, porque tá precisando aí, uns come quieto lá, que você vê a má vontade do jogador, né? Não adianta a bola ficar só no pé do Fabrício Bruno e do Djalma, do Willian, do Kaique, só naquele meizinho ali de meio campo ali. Aquilo ali não ganha jogo, não. O Cruzeiro ia marcar alto, 2 jogadores marcavam, os outros aí jogando bola, vinha pra cima do Cruzeiro. O Santos que é um time horroroso. Se o Santos fosse um time melhorzinho, o Santos ganhava do Cruzeiro. Ganhava do Cruzeiro, porque é um time muito ruim, um time mal treinado, um time que não tem confiança, um time que os caras não têm atitude. O time do Cruzeiro é um time sem noção dentro de campo. E dá medo da gente como cruzeirense, dá medo desse time do Cruzeiro esse ano, da gente voltar para a Série B o ano que vem. Porque o negócio tá feio, tá difícil. Não adianta jogador dar entrevista que, porque nós estamos tentando. Não adianta tentar, nós estamos tentando desde o começo do campeonato e não está tentando e não está conseguindo nada. Eles têm que mudar a atitude deles.
Tem que começar lá de fora, lá. Entendeu? O Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Espino, Joaquim Pinto, quem foi, só fez merda, só fez cagada nessa comissão do Cruzeiro aí. Cagada de trazer o Tite, cagada de manter por muito tempo, cagada de focar só de querer ganhar campeonato mineiro. Nós ganhamos o campeonato mineiro, vai adiantar o que se o Cruzeiro cair para a Série B? O que vai valer o campeonato mineiro? Vale bosta os campeonatos regional, vale? Se você for bem no campeonato, né? Que nem o Palmeiras ganhou o campeonato paulista e é líder do campeonato brasileiro. Aí sim. Mas não sendo, não adianta. É um time do Cruzeiro que tem muita gente ali que eu acho que não tem condições de trabalhar no Cruzeiro porque a gente não está vendo nada. E eu sou treinador, Arthur Jorge, vi essa entrevista do Ezio Carvalho hoje, a primeira coisa que eu chegar, eu falava, não, eu não quero esse cara na minha comissão técnica. Se ele for ficar, eu que vou embora, estou indo embora, não fico. E antes de assumir, ele não ficar. Porque ele está mostrando que o cara não tem condições de se auxiliar. O que esse cara vai passar pro Arthur Jorge? Né? A merda que esse cara falou hoje lá. O time que esse cara colocou na quarta-feira e hoje não tem coragem de mexer, não tem coragem de sacar o Willian. E outro jogador que não está jogando, não é só o Willian não, tem mais. Um monte de jogador não joga nada. Fabrício não joga nada, Djalma não joga nada, Matheus Henrique não joga nada, Gerard não joga nada, Cristian nada, Matheus Pereira, praticamente todo mundo. Se fosse para dar nota desse time do Cruzeiro hoje, olha lá, alguns que tivessem nota 1 aí, o resto é tudo nota 0. É uma vergonha. Eu sou o Ezio Carvalho numa entrevista dessa. Ele chegar em casa, ele ver a entrevista, a merda que ele falou, eu vou ficar com vergonha e amanhã eu ia pedir desculpa e pedir para ir embora. Pedir para ir embora, eu não vou ficar porque a entrevista que eu dei foi uma merda, eu só falei merda, então eu tenho que ir embora. Entendeu? E se eu for jogador do Cruzeiro, vestindo as camisas do Cruzeiro, um time que ganhou tanto, o maior campeão da Copa do Brasil, 4 brasileiros, Libertadores, Supercopa e um monte disso aí, tanto jogador que vestiu essa camisa do Cruzeiro aí, esses caras devem ter vergonha de ver esses caras vestindo a camisa do Cruzeiro. Já pensou o Tostão, de Seu Lopes, Joãozinho, Nelinho, Eduardo, Piazza, esses caras tudo, Douglas, que vestiu a camisa do Cruzeiro, Alex, Aristizábal, Maurinho, Edu da Sena, Cristi, Luizão, esses caras devem estar de vergonha de falar desse jogador que está vestindo essa camisa desse time do Cruzeiro. Uns caras sem noção, uns caras que não tem atitude, não tem coragem, um time medroso, um time que erra a parte meio metro dentro de campo. Eu, se eu fosse hoje, tinha vergonha desses caras de vestir a camisa do Cruzeiro. Nós, cruzeirenses, que não tem que ter vergonha de ser cruzeirense. Nós tem que ter vergonha de ter uns times desses e um auxiliar da altura do que nem estava hoje, o Ezio Carvalho, uma merda aí, uma bosta aí, só conversando merda aí. E eu, como cruzeirense, eu tenho vergonha desse jogador e dessa comissão técnica e diretoria do Cruzeiro. Mas vergonha de ser cruzeirense, não. E eles é que tem que ter vergonha de vestir a camisa do Cruzeiro. Um bando de ordinário dele, fazendo a torcida sofrer desse tanto aí. Então, gente, tá difícil de falar, a gente não tem mais o que falar, é só vergonha mesmo, e mais 10 dias que a gente vai ficar até voltar o jogo contra o Vitória. Triste, alegre de ter o Arthur Jorge, mas triste de estar ser lanterna do Campeonato Brasileiro, o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, a gente tem que ir porque a gente é cruzeirense. Mas não esquece de dar o like, inscreva no canal, deixa os comentários, tudo aí. O que vocês achou da entrevista do Ezio Carvalho? O que vocês acham desse time do Cruzeiro? O Arthur Jorge vai dar jeito porque ele não é mais. Se ele vai conseguir arrumar esse time do Cruzeiro, se não vir reforço no meio do ano, para esse time poder alavancar e sair dessa zona que está aí, porque o Cruzeiro está numa zona mesmo, juntando todo mundo aí. Mas não esquece de dar o like, inscreva no canal, deixe seus comentários, tudo isso que nós estamos falando aí, me dá uma força de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, porque a vergonha vai continuar até no próximo jogo do Cruzeiro, acho que dia 1º contra o Vitória. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo.